Se você já pesquisou como funciona um leilão de imóvel e ficou mais confuso, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar do leilão do edital para frente. Só que importante antes de falar do edital é dizer para você que existem avaliações feitas no imóvel que vai para leilão. Essas avaliações, em regra aqui no Rio de Janeiro, são feitas por oficiais de justiça. O oficial de justiça vai até o local, olha o imóvel quando possível ou quando não é possível, ele faz uma avaliação a que chamamos de avaliação indireta. Se ele conseguir adentrar ao imóvel, essa avaliação será uma avaliação direta. Feita a avaliação, esse oficial de justiça vai entregar ao juiz esse laudo dizendo o quanto ele fixou de valor para a venda daquele imóvel. Essa avaliação vai ser submetida às partes do processo, autor e réu, exequente ou executado, e essas partes vão poder impugnar esse laudo, dizendo que concordam ou não concordam. Se eles fizerem a impugnação, o juiz vai voltar com essa informação para o oficial de justiça até que esse valor seja homologado. Uma vez homologada a avaliação, é nomeado um leiloeiro. Essa nomeação ela é feita através de indicação pela parte do exequente ou por determinação do próprio juiz. Uma vez homologado o leiloeiro, ele vai iniciar a fase de edital, onde serão colocadas as informações principais do processo e as datas do leilão. Essas datas, em regra, são primeira e segunda datas de leilão, onde o leiloeiro vai dizer que no dia, local e hora será feito o pregão daquele imóvel. Esse pregão em primeira praça será feito pelo valor indicado na avaliação do oficial de justiça. Se não houver licitante, abrirá uma segunda data para que esse imóvel seja vendido por valor acima de 50% do valor da avaliação feita. Um detalhe importante: existem leilões de 3 datas e esses leilões são feitos no caso de ações de falência de empresa ou até mesmo falência de pessoa física. Em terceira praça, o juiz vai determinar um valor mínimo, bem abaixo de 50% da avaliação, justamente para ter fomento de venda, para ser possível a venda desse bem que foi penhorado. Você vai poder homologar os seus dados no site desse leiloeiro e participar no dia dando os seus lances. Se você for vencedor desse lance, vai iniciar a fase de documentação de transferência dessa propriedade. No início, o leiloeiro passará para você todas as informações de pagamento e você efetuará pagamentos diretamente ao juízo que determinou o leilão. Você pagará diretamente ao leiloeiro tão somente a comissão que ele faz jus. Feito os pagamentos, o leiloeiro vai expedir o que chamamos de auto de arrematação. Esse auto de arrematação vai conter todas as informações daquele leilão e a qualificação completa do arrematante. Esse auto será submetido ao juiz do processo, que assinará o auto, dando a devida homologação ao ato. Feita a homologação e não havendo nenhum tipo de impugnação, será expedida a carta de arrematação e o mandado de imissão na posse ao mesmo tempo. A carta de arrematação é o seu título de propriedade, é o título que você levará para cartório de registro público e transferirá definitivamente a propriedade para o seu nome. Feita a carta de arrematação e o mandado de imissão na posse, a sua arrematação estará concluída. No entanto, é válido te explicar que o mandado de imissão na posse, ele sai independente da carta de arrematação. A carta de arrematação vai para você, arrematante, para promover o registro da propriedade, e o mandado de imissão na posse vai para a Central de Oficial de Justiça, que será marcado o dia para que você possa ser emitido na posse do imóvel. Nesse dia, se houver ocupante no imóvel, você, arrematante, terá que contratar
caminhão para retirar todos os bens de dentro desse imóvel e ser conduzido para depósito público. Se o imóvel estiver vazio, basta fazer a troca das chaves e tomar posse definitiva do bem. Vale registrar aqui alguns erros muito comuns que acontecem no dia a dia, onde o arrematante tem às vezes dificuldade de tirar essa carta de arrematação e esse mandado de emissão na posse. Para que essa carta de arrematação seja determinada pelo juiz, é necessário que o arrematante tenha pago previamente o imposto de transmissão da compra feita, o famoso ITBI. Esse ITBI ele é processado na Prefeitura do Rio de Janeiro, aqui no caso, ou em qualquer outra prefeitura do seu estado. Esse prazo de prefeitura vai depender do local. Aqui no Rio de Janeiro, 2, 3 dias essa guia é expedida, você efetua o pagamento dessa guia e 2 dias depois você emite uma certidão de pagamento, onde é confirmado que aquele ITBI foi pago para a municipalidade. Então, somente aí você entra no processo pedindo ao juiz a expedição de carta de arrematação e o mandado de emissão na posse. No entanto, vale lembrar mais uma vez, sem o ITBI não é expedida a carta de arrematação e isso é uma determinação da própria lei. Você tem que se atentar também que dentro do processo judicial algumas despesas são geradas e essas despesas provavelmente o seu advogado vai lhe informar previamente quais são. Agora a gente tem que tratar como funciona esse procedimento nos leilões extrajudiciais. No leilão extrajudicial, como a gente já explicou e como a gente vai reiteradamente explicar, é um procedimento totalmente divorciado de um processo judicial. No leilão extrajudicial, e aqui no caso o que nos interessa, são aqueles leilões de bancos de retomada de financiamento. Aquela alienação fiduciária que não foi paga, o banco vai fazer a retomada desse bem e vai colocar esse imóvel para leilão extrajudicial. O procedimento de venda vai ser o mesmo do judicial, o leiloeiro terá 2 datas para informar, de datas de leilão, e na primeira data o leilão tem que ocorrer pelo valor da dívida do imóvel. Esse valor da dívida é apurado com a devida correção até o dia do leilão. Se não houver nenhum comprador para essa data, por incrível que pareça, vai para uma segunda data com valor superior ao valor de primeira data. E por que esse valor é superior em primeira data? Porque na segunda data vão se pegar todas as despesas feitas além do financiamento. Despesas com a notificação, despesas de correção monetária e atualizações de todos os débitos, tudo isso vai ser levado em conta. Em regra, não se vende em primeira e segunda praça esses leilões extrajudiciais. E aí o banco vai consolidar, como de fato consolidado já estava, e aí feito o primeiro leilão e o segundo leilão negativo, o banco vai fazer um leilão por qualquer valor que interesse a ele para a venda daquele imóvel. No entanto, se você arremata um imóvel em leilão extrajudicial, você não vai ter uma carta de arrematação. Você vai assinar uma escritura de compra e venda diretamente com o banco. O banco vai contratar um cartório, todo o procedimento existente de uma compra e venda normal vão ser exigidos nessa sua arrematação extrajudicial. Você vai pagar o ITBI, enviar para o cartório e o cartório vai agendar previamente com você data, local e hora para assinatura desse ato. Um detalhe importante, o banco não tem legitimidade para emitir você na posse do imóvel. Ele não pode retirar a pessoa que está lá e te entregar o imóvel vazio. De posse desse documento de compra e venda que você fez com o banco, você vai levar para registro público e, uma vez registrado, você vai promover uma notificação judicial ou extrajudicial para aquele ocupante, pedindo para que ele entregue o imóvel em até 60 dias. Se essa notificação não for atendida, ou seja, se aquele ocupante do imóvel não sair, você terá que intentar uma ação judicial, a que chamamos de ação de emissão na posse. Mas um detalhe importante para que você fique mais calmo. Essa ação de emissão na posse,
é permitida uma liminar. E o que é uma liminar numa ação de emissão na posse? Quando você protocola a sua ação, no primeiro momento que o juiz recebe a sua petição inicial, ele defere que o oficial de justiça promova a sua entrada no imóvel, independente da contestação do ocupante. E por que isso? Justamente porque você já tomou todos os procedimentos devidos antes daquela ação. Você já havia feito uma notificação, já havia dado um prazo razoável para desocupação e sem dizer que essa pessoa que ocupa o imóvel já tinha ciência de todo o trâmite de venda desse imóvel em leilão diante da retomada pelo banco. Ficamos por aqui. Se houver alguma dúvida, me segue no Instagram ou no meu blog.